Tá? É uma tarefa que se chama, que tem o nome de avaliação. Você sabe o que é uma avaliação? Opa! Avaliar, tipo, as notas. Tipo as notas. Ah, avaliar é aquilo que vale nota, né? Então, assim, geralmente a avaliação na escola, principalmente, significa isso, uma atividade que vale nota, uma prova, um trabalho, uma tarefa valendo nota, né? Mas a avaliação tem um outro significado também, que é quando nós olhamos algo para poder melhorar. Por exemplo, uma avaliação médica. O médico vai olhar para a pessoa, vai dizer, eu acho que se tu comer mais brócolis e beterraba, a tua saúde vai melhorar. Então, ele está fazendo uma avaliação, né? Está vendo algo que pode melhorar a saúde da pessoa. Tomara que ele não fale que eu tenho que comer beterraba. Ou o professor de educação física, quando faz uma avaliação física, você está precisando de mais exercícios e atividades. Isso também é uma avaliação. Gosto de legumes. Tá? Então, a avaliação que nós vamos fazer é nesse sentido. É uma avaliação de como pode melhorar, não é questão de valer nota. A nota de vocês já está ótima, todo mundo já está com uma nota boa. Isso eu já fiz ao longo do trimestre, né? Todas as atividades, a cada aula, está tendo avaliação, como é a participação do aluno, se é um aluno que respeita, se é um aluno que faz as tarefas, se é um aluno que contribui na aula, isso já é avaliação valendo nota. A avaliação de hoje é no sentido de como a gente pode melhorar, como pode, tá bom? Então, eu fiz umas perguntinhas, preparei umas perguntinhas bem simples para vocês pensarem sobre essa avaliação. Então, a primeira pergunta, quero que vocês me digam uma atividade ou um conteúdo, alguma coisa que vocês aprenderam ao longo do ano que vocês tenham gostado, que vocês lembram, algo que marcou. Pode ser algo bem lá do comecinho, pode ser algo mais do final, pode ser algo ali da metade do ano, tá bom? Então, todo mundo pensa uma atividade. O que a gente aprendeu esse ano que vocês lembram aí que vão marcar? Só um pouquinho, não precisa ser agora, pode ir anotando, tá? Enquanto isso. Eu queria te falar uma coisa. É que como é o Lourenço, como é que ele faz as atividades de música? Porque não dá para fazer. Eu acho que ele lê a música, canta na casa dele, né? Assistindo o vídeo. Tá. Fala aí, Tom. Só um pouquinho. Nada, é só porque eu tenho uma coisa. Pensou uma atividade, então daqui a pouquinho eu vou chamando para todo mundo falar as 3 perguntas. Deixa eu só explicar primeiro. Fala, Maria Luísa. Não é para responder. Não, é porque eu queria responder. Tá, só um pouquinho. Então eu já vou botar Ítalo para começar e depois Maria Luísa, tá? Mas deixa eu explicar primeiro as 3 perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, lembrar uma atividade, algo que vocês aprenderam, algo que a gente trabalhou na aula de música que vocês gostaram, que vocês acharam importante, acharam legal. Segunda pergunta, como vocês imaginam a aula de música do terceiro ano? Tá? Como vocês imaginam a aula de música do terceiro ano? O que será que vai ter? Será que vai ser difícil? Será que vai ter... Cantar a música do Inconstitucionalíssimo Momento. Só um pouquinho, Roger. Tá? Depois vai chegar a vez de falar. Então, segunda pergunta, como vocês imaginam a aula do terceiro ano? O que pode ter? O que será que vai ter? O que vocês gostariam que tivesse? Tá? Então, é o momento de trazer sugestões para a aula do terceiro ano e você acha que dá para melhorar como aluno em algum aspecto? Então, essa terceira pergunta vocês vão dar uma dica para vocês mesmos. Cada um vai falar para si mesmo, porque às vezes a gente fala para o outro, é muito fácil, né? Falar para o colega, tu tem que conversar menos, tu tem que prestar mais atenção, tem que anotar mais coisa no caderno.
Então, quando a gente dá uma dica para o colega, às vezes é fácil. Agora, quando chega o momento de dar uma dica para nós mesmos, aí a gente às vezes nem sabe por onde começar, né? Então, é muito importante esse exercício de que a gente consiga falar para nós mesmos o que, que a gente pode fazer para melhorar. É um exercício muito importante chamado autoavaliação, né? Então, quando a gente consegue olhar para a gente mesmo e perceber, eu preciso melhorar, sei lá, posso me organizar um pouco mais, posso deixar meu materialzinho todo ali preparado na aula, ou eu posso prestar mais atenção, ouvir melhor a fala dos colegas. Então, cada um vai falar para si mesmo o que, que pode melhorar, tá bom? Muito importante. Às vezes, outra pessoa dizendo não resolve muito, né? Às vezes, muitas pessoas podem dizer a mesma coisa e a pessoa não ouvir aquilo, e não fazer aquilo, né? Vários professores podem dizer, fulano faz tal coisa, e o fulano não fazer. Agora, no momento que a própria pessoa diz para si mesmo, eu vou, aí é que ela começa a mudar, porque ela mesma já se deu conta que ela precisa daquilo. Então, por isso que é muito importante esse exercício de a gente mesmo falar sugestões para gente, para nós mesmos, tá bom? Então, Ítalo, quer começar? Pode ser? Sobre essa terceira pergunta, não quer dizer que vocês não sejam bons alunos, tá? Todos vocês são ótimos alunos, uma turma excelente, ótimas atividades, ótimas participações. Mas, mesmo quem já é bom pode melhorar um pouquinho, né? Mesmo quem já é um bom aluno, sempre tem uma coisinha que pode melhorar. Tá? O Ítalo tinha erguido a mãozinha primeiro, depois a Maria Luísa. Fala aí, Ítalo. Do dia quando você diz pra gente fazer uma história com sons. Tu gostou daquela atividade das histórias com sons? Atividade muito importante, né? Então, às vezes a gente acha que o instrumento é só para tocar música, mas o instrumento tem várias possibilidades. Legal. Como tu imagina a aula do terceiro ano? O que que tu acha que vai ser a aula de música do terceiro ano? Eu acho que vai ser quase a mesma coisa, só que a gente, ao invés de cantar só um trecho da música, a música inteira. Tu acha que vai ter parecido, né? Claro, igual nunca vai ser. A aula do terceiro é diferente da do segundo. Só um pouquinho, Roger. Roger depois aqui, então, vou botar aqui. Tá? Igual não tem como ser, né? Mas vai ter muita coisa parecida, alguma coisa de brincadeira, alguns estudos mais sérios, um pouco de história. Então, tu tá mais ou menos certo, vai ser mais ou menos por aí. E como tu acha que dá para melhorar um pouco como aluno, se tu fosse dar uma dica para ti mesmo? Olha, Ítalo, eu acho que tu precisa. Que dica tu daria para ti mesmo? Dormir mais. Dormir mais durante a aula? Não. Dormir nos outros momentos para estar mais descansado durante a aula. Essa dica é importante. O sono, né? Para todo mundo que estuda é muito importante ter essas horas de sono, dormir bastante. Não na aula, né? Quem dormir mais na aula, daí não vai ser legal. Então, Roger, depois do Roger, eu vou botar a Georgia. Georgia. Então, agora é a Maria Luísa. Quem quiser ir falando, só ergue o dedo que eu boto na fila, tá? O Kalel tá com o dedinho erguido ali. Não, é a foto. Noah. Fala, Maria Luísa, pode começar. Primeira pergunta, Rafa. Eu vou ler essa pergunta aqui. Como uma atividade ou conteúdo que você gostou ao longo do ano, uma coisa que tu lembra que a gente aprendeu esse ano que foi legal. A história com sons. As histórias com sons, tu achou boa essa atividade? Uhum. Legal, né? Eu também gosto bastante dela. E ela desenvolve muito a criatividade dos alunos. Aquela também que descobriu da onde vem o som.
Descobrir da onde vem o som? É. Ah, a origem da música, aquela que eu contei uma história, né? Ah, aquela história legal, que bom que tu gostou. Às vezes eu me arrisco inventando umas historinhas assim. Aquela foi a gente criou aqui. Que bom, Maria Luísa. Então, e como tu imagina a aula de música do terceiro ano? Tu que já me acompanha aí há alguns anos, né? 2 GT2, primeiro ano, segundo ano. Um tambor. Tu acha que vai ter tambor? É. Ah, mais instrumentos de percussão. Verdade. Não sei se alguém do terceiro ano te contou, mas no terceiro ano a gente estuda um pouco de percussão também. O Pedro contou pra mim. Ah, o Pedro te contou, legal. Ele tocou, né? Ele tocou no terceiro. Ah, entendi. E o que que tu acha que dá para melhorar? Se tu fosse dar uma dica para ti mesmo, assim, ô Maria Luísa, a dica que eu te dou é essa. O que que tu acha que dá para dar uma dica para ti mesmo? Falar menos na aula. Falar mais na aula? Falar menos. Ah, falar menos? É. Ah, eu acho que tu Eu falo demais. melhorou muito. Desculpa, assim, te falar, assim, né? Sabe que a gente se conhece, mas no primeiro ano tu falava bastante, né? Esse ano eu não achei que tu falou demais, eu achei que tu falou na medida certa. Porque também não adianta o aluno ficar ali, tipo estátua. Na aula a gente precisa falar, né? Então, mas é isso, é saber o momento de falar, né? Não quer dizer que tenha que falar mais ou menos, mas sempre tem um momento, né? Tipo, agora é o momento que tem que falar. Então é importante que tu fales. Mas eu concordo contigo, eu sei o que tu quer dizer, assim. Mas eu acho que já melhorou bastante, tá? Pode ficar tranquilo, assim, que esse desafio aí tu já tá vencendo bem. E é normal, né? Todo mundo tem seus desafios. Às vezes é um, é outro. Tem pessoa que precisa falar mais, tem pessoa que precisa falar menos, mas tu tá numa boa medida aí. Esse ano tu contribuiu bastante. Os momentos que tu falou foram bem importantes, assim, tá? Obrigada. Também não adianta diminuir muito, né? Um pouquinho tem que manter. Obrigado, Maria Luísa. Muito legal te ouvir. Agora a Maia. É muito importante isso de ouvir os colegas também, porque às vezes o que um pensa, o outro já não lembrava tanto, e isso vai ajudando a gente a entender melhor como que os colegas sentem as coisas. Sarinha, Sarinha. Fala, Maia. Pode falar a tua vez. O dia de histórias com música. Tu gostou muito das histórias com música? Legal. Como tu imagina que pode ser a aula de música do terceiro ano? O que que tu acha que pode ter? Alguma dica, alguma coisa que tu espera? Acho que eles podem fazer uma música. Fazer uma música, inventar uma música? É. Eles não, né? Vocês, porque tu vai estar junto também. Não vai ser eles. Nós, né? Nós vamos criar uma música. Eu Legal. também acho isso, mas em outro ano. Ah, boa ideia. Dá para criar músicas também. Tá? E como tu acha que dá para melhorar? Uma dica de ti para ti mesmo, assim, como que dá para melhorar como aluno? Como que dá para ser uma aluna um pouquinho melhor em algum aspecto? Não que tu já não seja, todos vocês já são ótimos alunos, né? Mas sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Fala, Maia. Ouvindo mais música. Ouvindo mais música, legal. Importante mesmo. Então, sempre tem aquilo que eu falava para vocês, sempre. Por exemplo, eu já mostrei para vocês músicas do Toquinho, né? Aquela, sou eu que vou seguir você. Então, pode ouvir mais dele. Tudo que a gente estuda, palavra cantada, que a gente ouviu algumas vezes, vocês podem ouvir mais. Então, sempre bom ouvir e ouvindo músicas diferentes para ir aprendendo músicas novas. E com qualidade, né? Às vezes é difícil achar música boa aí no YouTube, mas tem. Então, pegando
algumas dicas boas que a gente descobre aqui, sempre dá para aprender algumas coisas novas. Legal, Maia, obrigado, viu? Muito bom te ouvir. Agora o Roger. Ah, Uma coisa que tu lembra da aula, uma atividade ou conteúdo que tu tenha gostado, que tenha te marcado, assim. escrever uma história com o som. Ah, da história com o som, né? Legal. Que bom que vocês gostaram dessa atividade, ela é muito legal. Ano que vem a gente pode fazer de novo alguma coisa parecida. E para a aula do terceiro ano, o que que tu imagina que possa ter na aula do terceiro ano, assim? Como tu acha que vai ser? Tambor também? Legal, vamos tocar tambor. E Eu acho no quarto, mas também deve ter no terceiro. eu acho que no terceiro dá para começar e no quarto a gente aprofunda um pouco mais, né? Legal. E como tu acha que dá para melhorar como aluno em algum aspecto, uma dica de ti para ti mesmo, assim? Falar mais. Falar mais? Uhum. Participar mais na aula, assim, tu diz? Responder as perguntas, essas coisas? Mas eu respondo, não, mas falar mais. Tá. Tipo, cantar mais. Ah, entendi. Na Participar aula. mais na aula. É, isso é importante. Tudo que a gente faz em aula, né, é importante que vocês participem, porque é assim que a gente aprende, né? Então, agora, essa atividade de falar é uma aprendizagem também. Vocês estão aprendendo a expressar o que vocês pensam, o que vocês sentem, isso é muito importante. Então, toda vez que o professor faz uma pergunta, pede para vocês falarem, é importante que vocês falem. Mesmo que vocês não saibam se está certa a resposta, mas esse exercício de falar, expressar, cantar é sempre muito bem-vindo. Legal, Roger, obrigado, viu? Agora, Mais uma ainda. quer dizer não. mais alguma coisa? Pode falar, se tu tem Não. mais alguma coisa para dizer, pode dizer aí. Não, é que eu achei que tinha mais uma pergunta. Ah, bom, não, por enquanto é só essas três. Geórgia. Uma atividade ou conteúdo que você gostou ao longo do ano, uma coisa que tu lembre. Uma atividade que eu gostei que a gente fez foi uma que a gente tinha que adivinhar a música. Ah, desafio musical. Desafio musical é legal, né? Muito bom, exige bastante atenção, bastante concentração, né? E No das terceiro ano histórias- vai ter umas também. E das histórias com som. Ah, das histórias foi sucesso nacional. Vamos ter que repetir essa ano que vem, né? Como você imagina a aula de música do terceiro ano? Eu imagino mais difícil, com mais músicas, e em vez de ler só um parágrafo da música, a gente lê a música inteira só em uma aula. Ah, porque daí vocês já vão estar lendo melhor, né? Já vão estar aprendendo melhor. Pode ser que dê para avançar mais, verdade. Difícil, tu falou que a aula vai ser mais difícil. Ah, é normal que, né, a cada ano a aula vai ficando um pouco mais difícil. Mas também vocês, como vão estar mais inteligentes e maiores, pode ser que nem pareça mais difícil, vai ficar. Então não precisa ter medo, assim, pensando, nossa, ano que vem vai ser muito difícil. Não precisa se preocupar, vai ser tranquilo, tá? Assim como o segundo ano foi tranquilo. Tá bom, que bom. E uma dica da Geórgia para Geórgia, o que que dá para melhorar, assim, como aluna? Algo que tu pense, algum detalhe que dá para melhorar? A cantar mais e a falar menos. Cantar mais e falar menos? Aquilo que eu disse para Maria Luísa, falar menos, não é que tenha que falar menos, tem que ver bem o momento, né? Então, por exemplo, agora é tua vez de falar, daí os outros todos não falam porque estão te ouvindo. Mas quando for a vez deles falar, daí cada um fala. Então, não tem essa questão assim, a pessoa tem que falar pouco. Falar é uma coisa super importante, só que tudo tem seu momento, né? Mas é isso aí, legal, gostei de te ouvir. Obrigado pelas respostas. Agora, na nossa lista de participações, temos o entrevistado Noah. Tudo bem, Noah?
uma atividade, um conteúdo que tu gostou ao longo do ano. Desafio musical. Bacana, gostou do desafio? Isso. E como tu imagina a aula de música do terceiro ano? Mais tambor. Aprender mais tambor. Boa. Bom, que bom que vocês querem mais tambor, porque olha só. O tambor é o que não falta. Ó, aqui tem um, lá tem outro, lá tem outro, lá tem outro. Ó. Você toca a bateria? Parece, mas eu não tô, né? Só uma ilusão de vídeo. Mas vai ter mais tambor, sim. Nós vamos fazer um tamborzinho e também vamos tocar aqueles tambor que tem lá na escola. Tudo vai depender de como vai ser as aulas, né? Se vão ser 100% na escola, um pouco de cada, isso aí tudo. Mas vai ter estudo de percussão, sim. E como tu acha que dá para melhorar, Noah? Uma dica de ti para ti mesmo, assim. A prestar mais atenção no professor e a prestar mais atenção nos alunos. Prestar mais atenção, né? Ouvir aquilo que eu falo desde lá do GT2, né? Lembra? Que vocês eram meus alunos do GT2 e eu sempre falava, gente, tem que ouvir. Às vezes, nas aulas de inglês, sempre quando o prof manda uma tarefa, sempre ele fala ouvir, responder e explicar, eu acho. Ah, verdade. Isso serve para todas as matérias, né? E, prof, no terceiro ano, a gente vai fazer o que quer dizer, tu sabe o que vai ser nas apresentações que no segundo teve, as de música. Apresentações que os pais veem. Final do ano, essas coisas, temos que ver. Essa coisa de apresentação depende muito do que a gente aprende ao longo do ano, né? Então, eu não faço assim pensando na apresentação. Eu faço pensando no estudo que os alunos vão tendo ao longo do ano. Aí depois a gente pega algo que a gente estudou, que ficou legal e apresenta. Então, esse ano, se a gente fosse apresentar alguma coisa, seria algo que a gente estudou, por exemplo, uma história com sons, ou uma música que a gente estudou, entende? Depende muito, a apresentação depende muito do conteúdo que a gente trabalha ao longo do ano, tá? Noah, obrigado, tu falou, né? Prestar mais atenção, ouvir, é isso aí. Agora, com vocês, aqui na nossa Rádio Música 2020, Rafinha. Fala, Rafinha. Oi. Tudo bom? Tá com uma visita aí, é? Minha prima. Ah, oi, prima da Rafa, tudo bom? Tá tudo bom também? Então, olha ali o Roger, tem até o microfone ali, ó. Então, fala aí, Rafa, uma atividade, um conteúdo que você gostou ao longo do ano, que te marcou profundamente. Você vai lembrar? Das histórias. As histórias com sons, foi legal, né? Que bom. Como tu imagina a aula de música no terceiro ano? Eu imagino que não seja com aula online. Ah, muito importante, não seja online. Isso? Eu também. Eu também. Eu esperaria, sim. Mas, infelizmente, não é uma decisão só nossa, né? Depende nem só a escola também, é uma decisão que depende de todo o país, de toda a cidade, né? Não adianta a gente dizer, agora a aula vai ser assim, mas é uma lei que vem do prefeito, do governador, do presidente, então é todo mundo envolvido. A gente tá fazendo aula online porque a gente não pode ficar toda hora com máscara na aula, né? E vai depender muito de como vai ser essa questão aí do coronavírus, o que vai acontecer. Mas é muito boa muito bom que tu espera assim. Eu também espero. E falou que quando chegar meu aniversário vai acabar isso daí. Ah, legal. Eu espero também que ano que vem as aulas sejam
presenciais. A aula online foi legal, mas eu espero que também acharia melhor, né? Se tiver numa situação segura e que a gente possa fazer a aula todo mundo junto lá na escola. E uma dica, Rafa, de ti para ti mesmo, assim. O que dá para melhorar? Algum detalhe? Alguma coisa que tu acha, assim, que dá para melhorar um pouquinho? Para melhorar um pouco? É. Que os alunos parem de ser tímidos. Como é que é? Desculpa, não ouvi. Que todo mundo é tímido, aí sem ser tímido. Tu acha que ser um pouco menos tímida? Uhum. Sem timidez. Ah. Timidez é uma coisa que a gente sente, né? Não é uma coisa que a gente escolhe. Entende? A pessoa não chega assim e diz, hoje eu vou ser tímida. Timidez é uma coisa que é um sentimento que está lá dentro de nós. E ele não é um problema. Não é ruim ser tímido. Só que tem momentos que a gente precisa vencer a timidez, né? Então, por exemplo, na hora de apresentar um trabalho, se a pessoa pode ser tímida, mas se ela não vai lá, não apresenta, ela fica sem nota, então daí não dá. Então ela precisa naquele momento vencer a timidez para poder apresentar o trabalho e ter sua nota. Então não, a gente não deixa de ser tímido, sabe? As pessoas continuam sendo tímidas, mas mesmo sendo tímidas, elas vão treinando, vão tentando fazer as coisas. Eu sou tímido até hoje, assim, então para dar aula eu já não sou muito, mas para cantar num show, por exemplo, toda vez que eu tenho que cantar ou tocar violão num palco, nossa, eu fico muito tímido. Mas daí eu penso assim, poxa, é uma coisa que eu gosto, foi algo que eu escolhi. Eu preciso também, às vezes é um trabalho, eu preciso fazer. Então eu vou lá, venço minha timidez, sinto aquele friozinho na barriga, mas faço. Então a timidez, ela não é uma coisa ruim, tá? O importante é não deixar ela vencer. Quando a pessoa é tímida e não faz nada porque tá tímida, acaba se escondendo embaixo da cama, aí seria ruim. Então, todo mundo pode sentir a timidez, mas não deixar ela vencer para sempre. Entendeu o que eu quero dizer? Não é embaixo do balcão, do palco e ver a cama. Vai Cada um, né? O que eu digo assim é que a gente, o que tem que evitar é ser tímido e se esconder e não fazer as coisas, né? Porque senão a pessoa tímida daqui a pouco nem sai de casa porque é tímido, daí não dá, né? Então a gente pode ser tímido, mas mesmo assim cuidar para não deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Encontrar os colegas. Tá bom, quem mais faltou? Faltou o Lucas, o Kalel. Quero ouvir vocês também, gente. Tá me ouvindo, Kalel? Oi. Pode ser tu, falar as coisas que tu pensa. Prof, eu vou falar, sabe? Eu vou trocar de escola. Mas fala igual mesmo assim, é importante para eu te ouvir. O que que tu gostou ao longo do ano? Uma atividade que tu aprendeu? O que tu acha que foi importante? Uma coisa que tu vai lembrar? Vou lembrar de tudo. Hã? Vou lembrar de tudo. Vai lembrar de tudo? Mas e se tiver que escolher uma, assim, uma atividade para levar? Uma só, diz uma, assim, que tu acha que foi a mais importante. Não tem uma, mas todas são importantes. Todas são importantes. E qual que tu gostou mais? Se for para fazer na última aula para repetir uma, qual que tu escolheria pra gente repetir, assim? Aquela brincadeira, sabe? Do cãozinho, sabe? Brincadeira do cachorrinho? Aham. Aquela é boa, né? Pô, ninguém tinha falado nessa. Pô, pena que não dá. Aquela do cãozinho que tem que piscar. Essa, né, Kalel? Pô, pena que não dá pra fazer essa. Pena que não dá pra fazer essa no Google Meet. Só na né? aula presencial. Tá, Kalel,
se tu fosse, por acaso, assim, já que tu falou que vai mudar de escola, mas digamos que tu fosse continuar sendo meu aluno. Ou pode ser que tu vá para uma escola que eu trabalho, né? Não sei, a gente nunca se sabe, pode ser que a gente se encontre por aí pelo mundo. Como tu acha que deve, como tu acha que deve ser? Prof, a minha escola que eu vou mudar é a Fazenda. Ah, e como tu acha que deve ser a aula de música no terceiro ano? O que que tu imagina, assim, o que que tu espera para o teu próximo ano de música, assim? Sei. Não sabe? O que que tu gostaria que tivesse? O que que tu imagina que daria para estudar? Tem alguma sugestão? Alguma dica? Ou assim, mesmo que tu não vá estar na escola, tu pode dar uma dica, porque com essas dicas de vocês eu aprendo também. Como eu disse, claro que talvez eu não consiga fazer tudo o que vocês me disserem, mas eu vou tentar ouvir para ver, porque eu também estou aprendendo, né? Cada ano eu vou tentando fazer algo melhor. Assim como eu estou falando que vocês podem, eu também posso, né? Melhorar um pouquinho cada ano. E essas dicas de vocês são muito importantes. Dá uma dica para mim, assim, como que tu acha que pode ser a aula do terceiro ano? Só um pouquinho, Rocha. Alguma dica, Kalel? Não tem. Nenhuma. E uma dica para ti mesmo, como tu acha que dá para o Kalel melhorar um pouquinho, assim, como aluno? Já é um ótimo aluno, né? Não esquece disso, mas sempre dá para melhorar um pouquinho, né? O que que tu acha, assim? Verdade, concordo. O que que tu acha que dá para uma dica de ti para ti mesmo, assim? Não sei. Não sabe? Bom, pensa em alguma, depois se tu lembrar de alguma, pode me dizer aí, tá? Fala, Rod, o que que tu queria falar? Eu esqueci. Esqueceu. Lucas, tá me ouvindo, Luquinhas? Lucas Inácio. Então, gente, é muito importante, muito legal ouvir vocês. O professor, ele ensina, mas também aprende. Então, esses momentos de ouvir, o que que vocês aprenderam, o que que vocês gostaram, o que que dá para melhorar, são muito importantes para mim. Então, Prof, o microfone não estava ligando e eu não estava aparecendo. bom, agora apareceu. Quer falar aí o que que tu tem para dizer? Uma atividade ou conteúdo que você gostou ao longo do ano? Algo que tu lembra, assim, que foi legal? Eu lembro das aulas lá que a gente fazia. Gostava daquelas aulas lá que a gente fazia o barulho das histórias. Entendi. E como tu imagina que vai ser a aula de música no terceiro ano? O que que tu acha que vai acontecer? O que que pode acontecer? A gente vai tocar instrumentos. Mais instrumentos? Legal. E o que que tu acha que dá para melhorar como aluno? Lucas dando uma dica para si mesmo, assim, para poder melhorar um pouquinho como aluno. Respeitar mais as aulas. Respeitar mais as aulas? Em que sentido, assim, tu diz, por exemplo? Tipo, não ficar fazendo bobeira na câmera. Ah, entendi. Da aula. Entendi. Legal. Isso aí. Então, como eu disse para vocês, é muito importante ouvir o que vocês têm a dizer. Para mim, uma atividade ou conteúdo que eu gostei ao longo do ano, eu gostei de muitas, gente. Gostei de quase todas. Gostei de todas, na verdade, né? Eu acho que cada uma desenvolve de uma maneira, então nem sempre a gente vai só cantar ou só tocar um instrumento ou só fazer uma brincadeira. Música é um pouquinho de tudo isso. Então tivemos momentos de cantar, momentos de dançar, mexer o corpo, momentos de escrever,
momentos de ler, né? Momentos de criatividade. Então, eu achei bem legal. Acho que foi um ano bem importante, assim, para vocês como turma. Deu para fazer muita coisa, né? E, e eu acho que todos estão de parabéns. Foi uma turma excelente, uma turma muito boa mesmo, que todas as propostas que eu trouxe foram bem aceitas, foram bem entendidas e vocês fizeram muito bem. Então, em termos de atividade, eu, como professor, gostei de todas. E tudo que eu trouxe, de certa forma, deu certo para vocês, assim, né? Às vezes a gente, como professor, pensa uma coisa que não dá muito certo, tem que mudar para outra. Mas, no fim, a gente conseguiu fazer tudo, né? Conseguimos fazer as atividades de criatividade, as canções, as brincadeiras, as atividades de ouvir. E tudo isso é muito importante para um estudo musical, né? Não adianta a pessoa tocar muito bem e não fazer nenhuma atividade de ouvido, ou de escrita, ou de leitura. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa e isso vai complementando. Como eu imagino a aula do terceiro ano? Eu imagino que vai ser muito boa. Não entendi. Hã? Eu imagino que no terceiro ano vocês vão estar excelentes. Terceiro ano tem mais conteúdo, não é que seja mais difícil, mas tem mais conteúdo, né? E eu acho que vocês vão estar muito bem preparados. Tá? Então eu acho que a aula do terceiro ano eu tô muito feliz, tô com uma expectativa muito boa. Se der para voltar, se der para ser presencial, ótimo, né? Imagino que todo mundo tá querendo isso. E espero aí que haja condições para isso, né? De saúde, que ninguém vá ficar doente por causa disso, mas que dê para fazer numa boa, né? Com todo mundo lá na sala, porque claro, música é muito melhor quando a gente está próximo assim de aprender, né? Tudo que a gente for aprender e estudar. E você acha que dá para melhorar como aluno, como professor em algum aspecto? Bom, eu acho que dá. Se for no virtual, eu vou ter que melhorar em vários aspectos, que daí eu já vou estar mais acostumado, já vou preparar melhor, né? Já vou estar mais habituado a esse tipo de trabalho. E se for lá no presencial, na escola, eu acho que vai melhorar também, porque daí eu já estou mais acostumado, né? Muitos anos trabalhando assim. E, mas o professor sempre tem coisas para melhorar. E a mesma coisa que vocês falaram de vocês, eu acho que vale para mim também, sempre ouvir cada um, organizar um pouco melhor. Então, tudo isso dá para melhorar. Fala, Maria Luísa. Quantas aulas a gente vai ter até o final do ano? Não entendi. Quantas aulas ainda tem até o final do ano? De música ainda tem mais uma, que é dia 24, né? E daí, na outra semana, eu ainda não tenho certeza. Eu acredito que é só para quem pegou recuperação. Mas como aqui ninguém pegou, talvez a gente encerre já semana que vem. Mas assim, semana que vem tem, com certeza. Então, semana que vem, todo mundo aí que a gente vai fazer uma surpresa de despedida, tá? Vai ser uma aula bem legal. Eu vou tentar juntar um pouco dos melhores momentos para a gente fazer uma despedida bem bacana aí. Tá bom? Então, não é férias ainda. Essa atividade eu já comecei hoje, porque se não desse tempo de todo mundo falar, a gente ainda teria a aula que vem para ouvir vocês. Mas todo mundo já falou hoje. Então, a aula que vem, se tiver algum colega que não veio hoje, ele vai poder falar também. E, se não, atividade surpresa aí. Encerramento musical do ano. Mas essa surpresa é na próxima semana? Hã? Essa surpresa aí é na próxima semana? Próxima semana. Ah, tá. Fala, Roger. É que vai ter duas vezes
Ah, qual é aquela coisa de time? Coisa de time? Não, das medalhas que tu ganha. Tipo, que tem o time... Entrega de medalha? Gincana. Ah, gincana. Vai ter 2 gincanas? Ano que vem? Sim. Olha, não sei te dizer, Roger. Não sei como é que vai ficar isso, Porque tá? esse ano não teve. Esse ano não teve, esse ano também não teve boi de mamão. Então eu não sei como é que nós vamos organizar isso. Será que essas coisas... Não teve festa junina, não teve... Não teve festa junina, então tudo tá muito indeciso ainda. Festa junina é a melhor. Tá. Então, assim, ó, nossas aulas continuam até dia 11, tá? Então tem bastante tempo de aula ainda. Não sei como é que fica a questão da recuperação, mas a gente ainda tem aula para a partir... Tá, mas então é isso. Em termos de conteúdo, em termos de nota, a gente já encerrou, já tá as notas de vocês, daqui a pouco vocês já vão receber as notas, mas nós vamos estar em aula aí ainda por mais um tempo, tá? Fazendo algumas atividades, recuperando alguns conteúdos, tá? A aula que vem, então, momento